Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos começar uma nova etapa em nossos estudos, analisando trechos da obra de André Luiz. Estes livros magníficos que começam com Nosso Lar. E é exatamente do livro Nosso Lar que vamos analisar a presença de André Luiz no umbral. Este estudo visa nos alertar para os condicionamentos que nos encaminham para regiões de sofrimentos no plano espiritual e como estas ligações com o mundo espiritual inferior são constituídas pelas nossas ações. Nós nos encaminhamos para estas regiões de sofrimento. E no capítulo 1, intitulado Nas Zonas Inferiores, André Luiz descreve as suas impressões ao chegar numa região de grande sofrimento no mundo espiritual. Esta passagem de André Luiz pelo umbral, ela tem um significado muito importante, porque esta passagem, que depois mais à frente nós vamos entender como uma passagem de 8 anos, só então ele pôde sair deste lugar em que ele se encontrava. Nós observamos algumas impressões que fazem parte do conteúdo mental de quem está perdido numa região como essa. O umbral é destinado às pessoas que não conseguem se projetar por inteiro no plano espiritual. Seus perispíritos estão muito pesados, muito densos, e essa densidade perispiritual impede que ela vá para o plano espiritual. O conteúdo eletromagnético registrado em nossas auras, que dizem respeito ao nosso comportamento durante toda a nossa vida, nos atrai para uma das moradas no plano espiritual, logo após deixarmos o corpo físico. E isto que ele está vivendo é um estado de profundo despreparo para a vida espiritual e ainda um estado mental que não foi favorável para ele devido às atitudes tomadas por ele enquanto estava encarnado. Por isso ele diz: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Espaço e tempo. O espaço e o tempo no mundo espiritual funcionam de maneira diferente. Não é como aqui. O tempo no plano espiritual passa de acordo com a consciência que se tem do tempo. E nas zonas umbralinas, o tempo passa muito lentamente. Um ano é como se fosse um século. Porque não há uma sequência de eventos, há uma cristalização da mente aprisionada exatamente aos sofrimentos. O tempo escorre lentamente. A questão do espaço, vivida numa escuridão plena onde ele estava, ou no máximo uma neblina, como se fosse um vapor que tomava conta de toda aquela região, não dava para ele uma noção de espaço, para onde estou indo, em que direção estou indo. Não é possível para quem está num ponto em que ele não tem nenhuma referência para onde ir, para onde chegar. Um detalhe interessante que nós observamos muito nas comunicações espirituais diz respeito a isso que ele diz aqui. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos háltos. Detalhe: ele não chegou no plano espiritual e logo já teve uma noção de que estava desencarnado. Normalmente se demora tempo para poder concluir que está desencarnado. Mas após ter a conclusão de que já está desencarnado, ele entra num conflito, porque ele era médico. Como pode então um ser que já morreu estar ainda respirando a longos háltos? Porque os pulmões estavam funcionando, o coração estava batendo. O que mais uma vez nos prova que no nosso perispírito tem todos os órgãos que tem no nosso corpo, sendo o nosso corpo uma cópia daquilo que está no nosso perispírito. E os conflitos dele surgem com muita força. As questões que não têm resposta, os porquês, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. E ele diz: desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Porque ele não parava.
ele estava como se fosse uma folha seca na tempestade, sendo tocado para lugares que ele não compreendia e nem por que estava indo, sendo um turbilhão de forças que o atiravam de um lado para o outro, num estado de profunda confusão. E ele diz: sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. O pavor que domina a mente de quem decai para uma região dessa. Porque ele não compreende o porquê daquilo, ele não sabe onde está, nem para onde vai, ele não tem noção de um dia que começa, um dia que termina, ele não sabe quando é noite e quando é dia. E ele descreve que os cabelos estavam eriçados de medo, coração aos saltos, o coração batendo forte, descompassado, medo terrível, senhoreando-me muitas vezes, gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Um desânimo terrível, uma força terrível dominante que o subjugava por completo. Ele não sabia nada sobre o que estava acontecendo com ele. Não sabia para onde estava indo, nem por que estava ali. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos meus clamores. Ele então tinha a noção que ele não estava sozinho neste lugar, neste inferno de horrores. Porque quando a voz dele se calava, impunha-se um silêncio interior, fora dele ele continuava escutando os gritos de horror. Ali não havia nada que pudesse apaziguar o seu coração. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Sim, é este lugar a habitação destes espíritos. Espíritos que perderam a capacidade de ter domínio sobre suas próprias mentes. A própria permanência no umbral já diz de um certo estado de loucura, quando as forças destrutivas interiores dominam a mente do ser e o subjugam a estes lugares de sofrimento. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. Existe nesses lugares espíritos degradados e até mesmo humanoides, que são espíritos que têm nesse lugar o seu habitat natural. São espíritos que no processo evolutivo não evoluíram o suficiente para se tornarem ainda humanos. E eles habitam esses lugares e são muitas vezes vistos pelos humanos que vão para estes lugares como se fossem seres mitológicos, seres completamente diferentes que ele não compreende por que está ali nem quem é. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Os ambientes nas regiões umbralinas, eles são diferentes em função da mente de quem habita aqueles lugares. Existem lugares no plano espiritual que são desertos, são lugares em que incêndios terríveis dominam a paisagem todo o tempo. Assim como existem lugares gelados ou excessivamente quentes, ou regiões pantanosas, tudo isso diz respeito à atração que aquele ambiente exerce sobre a mente de quem é atraído para lá. Em função do comportamento de cada pessoa, nós sintonizamos com algum lugar quando somos levados para a região umbralina. O que nós precisamos fazer é esforçar para que o nosso comportamento não venha a nos sintonizar com lugares assim. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem poderia dizer? Apenas sabia que eu fugia sempre. Fugia de quê? De tudo que estava em volta, mas impelido por algo que ainda estava dentro e o aprisionava àquele lugar. Um outro detalhe, onde o lar, a esposa e os filhos
Nós não esquecemos as pessoas que nós amamos e que viveram conosco. Nós não esquecemos, o amor continua. Os sentimentos continuam, assim como o amor, os ódios também continuam. André Luiz não tinha ódio de ninguém, mas ele tinha muito amor pela esposa e pelos filhos. E a separação dele da família agia dentro dele como um profundo terror, porque ele não sabia, não tinha noção se ainda voltaria a ver os seus filhos, se ainda poderia chegar perto de sua esposa, se ainda os veria, porque ele era um homem materialista, ele não tinha noção de espiritualidade. E um detalhe muito interessante nos chama a atenção: eu perdera toda a noção de rumo. Imagine um ser na escuridão plena, ou apenas dominado por uma neblina espessa, sem ter noção de rumo, sem saber onde fica o norte, o sul, o leste, o oeste, sem ter um ponto de referência para onde ir, apenas dominado pelo pânico de estar naquele lugar. E ele diz que o receio do ignoto, o ignorado, aquilo que nós não sabemos que vamos achar no momento seguinte, e o pavor da treva absorvia-me todas as faculdades de raciocínio. Ou seja, ele não conseguia pensar. Não havia condição de racionalizar o que estava acontecendo. Não dava para parar e pensar: o que está acontecendo comigo? De onde vim, para onde vou? Não tinha jeito, porque a mente estava completamente dominada pelo pavor extremo. É isto que estava acontecendo com ele. Ele não conseguia pensar, porque ele era impulsionado pelo pavor, um estado de loucura que o absorvia por completo. E ele diz que isso passou a acontecer logo que me desprender dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Assim que ele saiu do corpo físico, já sepultado, provavelmente alguns meses depois de seu corpo ter morrido, ele consegue se desprender do corpo e é atraído exatamente para esta região. Portanto, meus prezados irmãos, nós daremos continuidade a esse estudo, mas nesse momento queremos analisar o quanto tudo isto é importante para as nossas vidas, porque precisamos aprender a ter cuidado conosco, a nos amar, a amar o mundo à nossa volta, as pessoas, para que possamos ter a capacidade de não precisar ir para um lugar assim. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar aqui conosco. Pedimos a você que deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos novos vídeos, inclusive sobre esse assunto, que entrarão no nosso canal. Muita gratidão por você estar aqui conosco. E até o nosso próximo vídeo.